Salmos capítulo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Senhor, nós louvamos o teu santo nome e te agradecemos por quão grande amor com o qual o Senhor nos amou, não apenas através do teu Filho Jesus, mas através do teu evangelho todo. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor vem amando a humanidade, por mais que ela não retribua e nem seja digna desse amor. E nós louvamos ao Senhor por tua paciência, graça e foco em nos amar e nos tornar convictos desse amor. E nós pedimos que tu, mais uma vez, Senhor, se revele a nós através do teu Espírito, da tua palavra, do teu Filho. Mostre para nós quem é e mostre para nós quem somos em ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Antes que eu esqueça, acabou o culto, tem um varão de Jesus ali na esquina da rua, do lado da padaria, sabe? Já viu a padaria ali na esquina? Tem um prédiozinho mais alto. Um irmão em Cristo está abrindo uma pizzaria lá. Não é irmão que congrega aqui, mas é irmão, né? Então vamos lá dar uma moralzinha, pizzaria do chefe. Então vai comer? Passa lá, dá uma moral para o irmão, deixa lá um crédito, um débito. Eu já pedi uma calabresa ali com milho verde. Já cheguei com fome no culto, tá bom? Esquece não. Isso é muito bom. Assim, eu tenho uma grande decepção com cristãos. 2019 foi muito ruim para mim. Eu tomei prejuízos alarmantes financeiramente falando. A cada pessoa que você contrata que é crente é uma decepção profunda. Mas quando você vai para Jesus, Jesus fala, ou você reclama, ou você abandona seus irmãos, ou você trabalha para amadurecer o povo. E eu decidi trabalhar para amadurecer o povo. É vergonhoso a gente não ser parceiro um do outro. E quando é tipo, é irmão, você é pedreiro, aí vai fazer o serviço para o irmão. É irmão, mês que vem eu termino. Aí por isso que não prospera, as coisas estão amarradas. É até dizimista, é até ofertante, até ajuda o pobre. Mas esse tipo de coisa Deus está vendo no trono eterno e diz, não pode crescer, é criança. Criança não cresce, só compra balinha. Olha só, isso é muito sério. E eu sempre ensino isso quando eu falo de finanças. Tem travamentos na nossa vida que é Deus fechando a porta mesmo. Tipo, não pode crescer não. Porque se crescer, tomba. É aquilo que eu sempre falo. Árvore sem fruto tomba. Árvore sem raiz tomba nos primeiros frutos. Então a gente tem que trabalhar. E se a gente é crente, e aí que a gente tem que elevar o nível mesmo. Tá bom? Deus é bom. Então não chega lá na pizzaria pedindo bônus nem desconto. Tá bom? Chega lá e paga o que tem que pagar. Deus é bom. Vamos voltar para o texto. Quase nenhuma versão traduz como de fato é. Um simples detalhe que muda toda a perspectiva dos Salmos, que é o e. Não existe no texto hebraico original. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não existe no texto original. No texto original é, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, não, esse de nada terei falta não é nem o entendimento do salmista a partir daquilo que Deus provê. É o entendimento do salmista que Deus preenche a alma humana quando essa alma humana se entrega a Ele. É um nível de saciedade existencial.
o Senhor é meu pastor, ninguém pode me alimentar, ninguém pode me preencher, ninguém pode me dar uma resposta. O reverendo Martyn Lloyd-Jones fala sobre isso, que o desviado é uma pessoa esquisita, porque Paulo disse que ninguém pode nos arrebatar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, se somos a ovelha dele. E a gente vai chegar lá na hora do cajado e da vara, que são os instrumentos pastorais para o rebanho literal. Então tem momentos que essa ovelha se desgarra, obviamente. Tem momentos que a ovelha humana, ela se enfraquece, ela desvia seu foco, ela perde as suas energias, obviamente. Mas como diz o reverendo Martyn Lloyd-Jones, o desviado é uma pessoa esquisita porque ele provou a verdadeira vida. Ele peca sem graça, você passou, está passando por isso. Que quando você enfraquece, se afasta do Senhor, você peca, você pega com remorso, você não consegue enfiar o pé todo na jaca, só mela o pé na jaca, porque fica sem graça, aí vai para a balada, e o que é que eu estou fazendo aqui? Aí vai tentar pecar, porque já foi aceso o semáforo interior, sabe? O Espírito Santo já foi dado. E por mais que tu tente voltar a querer comer a comida dos porcos, lembra lá do filho pródigo? Não consegue fazer mais isso com classe. Porque teu espírito renasceu, tu tem dono, tu tem pastor. Olha só, o salmista não falou, o Senhor é o pastor da humanidade. O salmista não disse, o Senhor é o pastor de Israel. O salmista não disse, o Senhor é o pastor da igreja. O salmista trouxe para si, porque ele experimentou as profundezas e as delícias do banquete que só Deus pode pôr. O Senhor é meu pastor. Ele não disse, o Senhor é nosso pastor. Ele chamou para o nível do encontro pessoal. O Senhor é meu pastor. Então ele sabe o que é ter a alma saciada, a alma suprida. Lembra lá do filho pródigo? Ele sabe o que é comer. Quando ele se arrepende, ele monta seu teatro de arrependimento, sua carta de arrependimento. E as suas máximas eram, nem o servo do meu pai vive numa situação dessa. Então, quem experimentou vida, irmão, tem esse anzol na alma, nem na boca, na alma. Experimentou vida. Sabe o que é um banquete? Imagina, você comeu na mesa de Deus. Quem pode saciar você? O nosso pecado, depois de Cristo, é acompanhado por dor, lágrimas, culpa. Vazio, mas vazio esperançoso. Não tem como eu prosseguir no pecado, ficou claro. É aquilo, a safadeza, a ser vergonhice, pode até durar uma noite, mas de manhã vem quase a ressaca existencial, espiritual, moral, tipo, não tenho mais capacidade a descrer, não tenho mais capacidade para a incredulidade. Eu sou um pino redondo num buraco quadrado, eu não sirvo mais para o mundo, eu não sirvo mais para o pecado, eu não consigo. Eu quero me afastar de Deus, mas eu não consigo. Quantos de nós, irmão, não quer abandonar essa igreja que não funciona? No seu sentido universal. Todos nós. Não sei você. Às vezes você é mais santo que eu. Meu pastor, certa vez, chegou no café da manhã e me perguntou, já pensou em desistir hoje? Aí eu falei, pastor é cheio de pegadinha, eu vou provar que eu sou aleluiado. Que é isso, pastor? Está repreendido, aleluia, serecanta lá manébias. Aí o pastor falou, rapaz, você está melhor que eu penso em desistir todos os dias umas 3 vezes. Que isso, pastor? Oh. Quem nos mantém evangélicos, cristãos, é Jesus. Não é o outro, não é a igreja, não é a massa. É esse encontro pessoal que o indivíduo tem com o Senhor ao ponto de chamá-lo de meu pastor, meu. É esse encontro pessoal que nos faz igreja. É esse encontro pessoal que nos torna resilientes, perseverantes. Por vezes machucados pela própria igreja e pela própria religião,
mas que se reinventa, se reconstrói, se reencontra. Eu usava muito a palavra desigrejado, hoje me arrependo, porque eu entendo que às vezes é necessário se afastar da igreja. E o cara não está desigrejado, ele está desinstitucionalizado. É diferente. Ele se afastou do prédio, mas às vezes ele não se afastou de Deus. Mas ao se afastar do prédio, a religião gera tanta culpa que ele conclui que ele também está afastado do Senhor ao se afastar do prédio. E não é a mesma coisa. Quem pode se afastar do Senhor se é a ovelha dele? O salmista diz, eu desço ao abismo e lá tu estás. Oi? Aí você vai para a balada. Oi? Aí você vai para o cinema, oi? Aí você vai para o boteco, oi? Onde você for, macho? Até no inferno se você for, ele está lá, oi? Porque ele é o criador e o preenchedor de todas as coisas. Não há lugar na existência humana que não pertença a Jesus. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Entenda agora os salmos ao oposto do que você sempre entendeu. Deus provedor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vou pagar o boleto, vou pagar o cartão, vou pagar o carro, vou pagar a escola dos meninos. Não é nesse sentido. E com isso eu não estou dizendo que Deus não provê. Lembra lá Mateus 5, Mateus 6? Olha, não se preocupa não com amanhã. O amanhã traz seus próprios males. Quanto ao que vestir, ao que comer, minha responsabilidade. Então o Senhor provê, mas essa não é diretamente o entendimento dos salmos, pelo menos nos seus primeiros versículos. É justamente sobre o preenchimento da nossa existência quando temos esse encontro profundo com o Senhor. Ele é meu pastor, nada me falta. Agora eu pergunto para você, se o Senhor é seu pastor, você está pronto, porque está com a alma saciada, a responder imediatamente o convite que Ele pode te fazer de maneira radical? Me dá a tua vida, então. Se nada te falta porque eu sou o teu pastor, me dá a tua vida. Me dá o teu trabalho, me dá o teu emprego, me dá o teu dinheiro, me dá a tua casa, me dá a tua vida, me dá a prioridade existencial de todas as tuas escolhas. Agora eu quero ver. Vou chegar ao ponto do vale da sombra da morte. Está todo mundo com medo de morrer de vírus, moço. Não é que isso é uma apologia à irresponsabilidade. Os protocolos, assim, ó, tá tudo confuso porque coronavírus virou candidato político. Aí a gente não sabe mais quem é honesto, quem é desonesto na abordagem. Assim, ó, ele pulou carnaval, mas não celebra Natal. Ele votou, mas no encontro de família ele vai estar. Mas no carnaval ele não estava. Aí, mas está aí, um monte de crente com medo de morrer. Pastor, e se morrer? Que bom, foi promovido a encontrar quem sua alma ama. Está com medo de quê? Você não tem que ser irresponsável, mas um cristão autêntico não tem medo da morte, porque a morte não é o fim da sua vida. Ou você não crê no Evangelho, ou está entendendo o Evangelho errado. Então esse pavor da morte, ele não é natural. E não é consequência de gente convicta no reino de Deus, que a Bíblia diz que não vem com a evidente aparência. É o que acontece, é mais o que acontece dentro de nós do que fora de nós. Se você não tem falta de nada, o Senhor pode tirar de ti o teu tudo, porque Ele é o pastor da tua alma. Não precisa responder para não passar vergonha. Eu me adianto e respondo no seu lugar. 99% de nós aqui não tem o Senhor como pastor, porque não tem a alma saciada. Quem paga mais, leva.
Se o Senhor é o teu pastor e de nada tu tem falta, está pronto ao prejuízo? Está pronto a ser a parte ofendida e seguir a vida? Está pronto a abrir mão do teu direito? Está pronto para fazer do Senhor o centro? Porque é justamente isso. Não há nada nesse mundo que consiga satisfazer o que somente o pastor da minha alma é capaz de prover. Então tudo perde o sentido. Você fica um pouco daltônico, me perdoe os daltônicos pelo exemplo. A vida perde as cores e os sabores. Então, é como Paulo disse, encontrei o exemplo cabal para a ministração. Viver é Cristo, morrer é lucro. Só alguém com a alma saciada pode dizer isso. Estou nem aí. Assim, Pedro não tinha o Senhor como pastor. Mas ele, na sua graça, misericórdia, compaixão e doação, espera a sua timeline, até que cheguemos ao pleno conhecimento, à estatura perfeita, à unidade da fé. Lembra lá Efésios capítulo 5? E o até que de alguns é metanoia imediata, até que de alguns meses, até que de alguns anos. E o Senhor nos espera. Mas quando você tem esse encontro e sua alma é preenchida, tudo perde sentido. Então esse Pedro que negou porque o Senhor não era o pastor dele, foi o mesmo homem, não está na Bíblia, isso é a história da igreja que relata, quando vai ser morto, assim, ele negou porque não queria morrer. Ou seja, ele não tinha alma saciada, o Senhor não era pastor dele. Faltava. Então se o Senhor era pastor, não faltava. Ele negou porque estava vazio. E falava mais do que a boca. Eu vou matar. Eu vou morrer pelo Senhor. Calma, macho. Vai me negar 3 vezes ainda hoje. Tem estrutura nem moral, nem espiritual para aguentar o tamanho do teu discurso. Espera acontecer por dentro, antes de querer dar show por fora. Para do show. Vamos trabalhar por dentro. No fim, naquela conversa lá na praia, lembra? Pão, peixe, vinho, tu me amas. Pastor Hernando Dias Lopes postou há uns 2 meses atrás justamente o sentido bíblico, teológico no texto grego original do ágape e do filéu. Então, aquela conversa de peixe e pão na praia era Jesus perguntando, tu me amas? No sentido do amor ágape, que é o amor que nós interpretamos como amor de Deus, ou amor total, ou amor sacrificial. E Pedro respondia, eu gosto de ti. E ele usava a palavra filéu, que é palavra amor também no grego, mas é mais para amizade, coleguismo. Pedro, tu me amas? Jesus, eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Jesus, eu gosto de ti. E gostar de Jesus não transforma vidas. Então esse Pedro, a um dado momento, foi preenchido e aceitou o pastorado de Jesus. E na sua morte, ele só pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como o mestre dele morreu. Então, o que faz um homem se acovardar da morte e negar Jesus no início da sua caminhada e no fim da sua caminhada está tão convicto, tão apaziguado com a vida, com Deus, com o outro, com a violência da perseguição contra a igreja no 1º século, que ele diz, tá bom, você aceita morrer? Não posso fazer nada, vou morrer. Mas eu posso fazer um último pedido? Pode. Já teve santos queimados, crucificados em X, crucificados de inúmeras maneiras,
Eu só queria ser crucificado de cabeça para baixo para não remeter indignidade à crucificação do meu Senhor. Tudo bem para vocês? Tudo bem, né? Roma disse. O importante é matar você. Como vai ser, não importa. O importante é que você vai morrer. O que diferenciou o Pedro do início do Pedro do fim? A alma pastoreada. E a alma pastoreada é a alma saciada. Eu não sei se você já alcançou o lugar que eu quero levar você, de felicidade, de satisfação. Eu vi mais uma vez, né, o Spotify mostrou para mim há uma semana quais as músicas que eu mais ouvi no ano. Eu fiquei com medo até de vir. Vai que foi rap, vai que foi rock and roll, né, que eu gosto muito. E graças a Deus não foi não. Rap foi o 5º lugar, rock and roll foi o 6º lugar. A música que eu mais toquei 3.600 vezes no ano. O ano tem quantos dias? 365. Eu ouvi a mesma música 10 vezes por dia. E que música é? Maranata. Meu Senhor vai voltar. Meu Senhor está voltando. Minha alma tem expectativa nele. Minha alma está preenchida. Minha alma está satisfeita. Minha alma está saciada e eu me disponho a abrir mão de tudo. Esse é o pastoreio de Jesus. Se você não estiver pronto para abrir mão de qualquer coisa, você não tem pastor. Você só vai para a igreja. Agora, se você tem pastor e o seu pastor é Jesus, a alma é preenchida e disposta a qualquer convite ao sacrifício do teu eu. Você só diz, ó, estou aqui, leve. Eu sou teu, faço o saque. E eu vim mais uma vez ouvindo no carro, meu irmão, 3.600 vezes no ano, e eu consegui ainda chegar na porta da igreja agora chorando com a mesma música. Porque não se trata de música, não se trata de arte nem de poesia, mas da alma pastoreada. Eu tenho um dono, eu tenho origem, eu tenho fim, eu sou dele, ele é meu. Somos um, como Jesus orou em João capítulo 17. O Senhor é meu pastor, minha alma está satisfeita. Minha alma está saciada. E mesmo que eu peque, como pecou o próprio salmista, é muito rápido o constrangimento. É só o pastor falar. É só o pastor usar a vara e o cajado. E a ovelha diz, né? Estou com saudade dos pastos, do meu pastor. Não vou pedir para levantar a mão, mas muitos já passaram assim, ó, o estranho da balada. O que foi, cara? E você lá assim, ó, John Travolta olhando para a carteira, lembra do meme? O que eu estou fazendo aqui? Você já passou por isso. O que eu estou fazendo aqui? Sabe por quê? Eu estava conversando com uma pessoa que pediu um discipulado. E a gente foi numa churrascaria, né? Um bom discipulado, aleluia. O bom dessas horas é que pastor não paga a conta. Glória. Mas eu gosto de ser gentil e generoso. Eu pago a conta. Para dar um ensino de semeadura à pessoa. Que honra não é o que você dá a um pastor. Honra também é o que um pastor dá à ovelha. E o bicho tarado, maníaco, né? Sexual, descontrolado sexualmente. E eu já vou no ponto, sua alma não está satisfeita, querido irmão. Fome de nada é porque você não está saciado em tudo. Quem come comida falsa é porque não está comendo comida verdadeira. Não se trata da mulher, se trata de Jesus, não satisfazendo tua alma, simples assim. Mesmo que o casamento enfrente suas intempéries e crises, você fica,
Mas você não se descontrola, porque a alma continua tendo pastor. Não foi isso que Salomão disse em Provérbios, Isaías disse em seu livro, de que Isaías disse que ai daquele que faz do doce amargo e do amargo doce. E Salomão disse em Provérbios que a alma satisfeita pisa o favo de mel. Mas para quem está faminto, até o amargo é doce. O que ele disse em outras palavras? Quem está saciado, vamos comer uma pizza aqui. E tem um irmão que eu conheço que come 35 fatias de pizza. Vai ser satisfeito, sim ou não? Se ele chegar em casa e a mãe, ou a esposa, ou o marido ter feito a melhor comida que essa pessoa gosta, ela vai conseguir comer? Vai? Se ela forçar a comer, o que vai acontecer? Vai vomitar. Então, quem está satisfeito, pisa o favo de mel. Minha comida preferida. Não estou cheio. Mas para quem está com fome, tem aquele, mas é quase de Deus, pastor. Quase de Deus não é de Deus, macho. Só diz quase de Deus quem está com fome. Aí quer santificar o negócio, entende? Fazer a gambiarra de Jeová, já viu? Não, eu tinti que é Deus. Não, mas o que está escrito? Não, mas eu tive um sonho. Mas o que está na Bíblia? Se o Senhor é o teu pastor, tu é disposto a abrir mão de qualquer coisa, se Ele for louvado nessa situação. Assim, a situação está diante de você, e você vai perceber até muitas vezes que você está com fome, que a situação faz sentido. A corrupção moral, a corrupção financeira, os desvios sexuais, as amizades que não glorificam a Deus, as escolhas que não glorificam a Deus, às vezes fazem sentido para nós no dia mau. Mesmo que você não esteja sentindo a satisfação, porque isso vai acontecer, por isso o salmista disse o que em um dos seus salmos? Restitui em mim a alegria da tua salvação. Então, crise, pressão, problemas atrás de problemas, vão esvaziando o tanque. E às vezes a gente vai dirigindo com o tanque vazio da fé. Então tem momentos mesmo que a gente se sente desamparado. Onde está Deus? O salmista passou por isso. Levanta-te. Quantas vezes? Eu ficava abismado, eu dizia, esse salmista não tem medo de morrer, não? Quando eu estava no primeiro ano da fé. Porque tem salmos que o salmista dizia, levanta-te, Senhor. Como que tu aceitas a afronta do fulano, do beltrano, do ímpio? Tem uns salmos, eu não sei se de Davi, diz, quebra os dentes dos meus inimigos, faze justiça. Até quando me negarás justiça? Até quando esconderás a tua face de mim? Então tem momentos que a alma está desacalentada. Mas mesmo assim, se você é ovelha, você ainda vai ter o parâmetro do o que Jesus ganha com isso. Em que, nessa situação, Jesus é glorificado. Então, quer você esteja forte ou fraco, capaz ou incapaz, o sentimento conectado à glória de Deus ainda é muito bom. Porque tem dias, irmão, que de fato a gente não consegue lutar. Mas por causa do fato que o Senhor é o nosso pastor, a gente só coloca a mão sobre a cabeça e diz, pode bater, vida, pode bater, diabo. Porque é esse mesmo salmista que recobra a alma dele, né? Salmos 103, ele diz, porque está abatida a minha alma. 103 ou 105, por que te perturbas dentro de mim?
eu ainda louvarei ao Senhor. Então olha só, irmão. O salmista no seu dia de crise, sem sentir a sua fé, sem sentir o seu Deus, faz um monólogo, puxa a cadeira, bota na frente e fala com ele mesmo. Fala com a sua alma, ei, não foge não, ei, não perde o freio não. A gente já viu a mão do Senhor, foi Ele que perdoou os nossos pecados, está lá nos Salmos. Foi Ele que curou as nossas enfermidades. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E concluo esse primeiro verso dizendo isso. Não é simplesmente o que Deus provê. É justamente aquilo que ninguém pode prover para você. O Senhor é meu pastor. É impossível que alguém me sacie. Se fosse a versão pós-moderna do Anderson, o Senhor é meu pastor. É impossível minha alma ser saciada por outro que não seja Ele. Isso em tudo. Às vezes a gente fica conversando, eu e Keila, consegue viver sem mim? Claro, eu não consigo viver sem Jesus. Aí ela olha e diz, ué. Te amo, aleluia, 4 filhos, estamos juntos. Eu não vivo sem Jesus. Irmão, eu só preciso de algumas coisas para viver. Jesus, solitude. Assim, 90% da minha existência, se eu puder ficar sozinho, eu agradeço muito. E 10% de comunhão só. Tem gente que gosta de 90% de comunhão e 10% de solidão. Eu gosto de 90% de solidão. É interessante, né? Porque até isso Deus trabalha. Aquilo que você não gosta, que é de gente, Deus te faz pastor. Pastor, tu não gosta de gente, não? Não. Ser humano é um bicho complicado. Aí assim ele fala, eu vou te pegar agora, tu não gosta de gente, vou te fazer pastor. Vai ser obrigado a conviver com as pessoas. Mas o que eu estava falando? Aí teve gente que falou assim, o quê? Você não gosta de gente? Não, irmão, estou sendo franco com você. Gosto não, mas sou pastor. Eu não gosto de gente, mas amo gente. Essa é a diferença. Eu não preciso gostar de você. Eu não preciso estar apaixonado por você. Meu débito a você é o amor de Jesus. Eu te devo amor. Então, mesmo se eu não gosto, assim, vamos lá, vamos trazer para a política. Bolsonaro, Lula, dou esse exemplo. Sou bolsominion. Sou Lula livre. O que é? Assim, não precisa estar apaixonado pelo outro polo político e nem precisa gostar. Mas se precisar amar, e você é crente, já era. Não tem filosofia que te aparte da obrigação de amar e não tem pauta política que te desobrigue a amar. É isso. Eu odeio o Bolsonaro, mas quando entra o evangelho, você deve amor a ele. Eu odeio o Lula, mas quando entra o evangelho, você deve amor a ele. Evangelho, irmão, não é coisa para gente com estômago vazio, estômago fraco. Evangelho é coisa para gente de estômago forte, ou que pelo menos quer fortalecer esse estômago aí. Porque a Bíblia diz que o amor é sem parcialidade. Quero amar os iguais. Não vai ser assim. E a partir dos Salmos 2, o salmista começa a falar sobre a reverberação do pastoreio. Porque a alma dele não pode ser saciada por outro. Porque quando ele aceita ou repousa no pastoreio de Jesus, diz, ele me faz repousar em verdes pastos. É por isso que João reclamou, uma das 7 cartas que ele escreveu eu sei que você permanece fiel e não negou o meu nome, mas eu tenho contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Isso é muito forte, porque o que ele está dizendo, não adianta ser ortodoxo, ser bíblico, sem um encontro que desmantela o caboclo. Sem um encontro que envolve as emoções, as afeições, que faz a lágrima escorrer com facilidade, sabe? Que assim você fala, aquele é meu inimigo, mas quando você adora,
todo aquele rancor, ódio que você tem pelo outro se desfalece diante da cruz, diante da adoração. Então isso aqui é muito forte, é Ele pastoreando a minha alma que me leva para o alimento certo. Ele me leva a descansar em verdes pastos e a águas tranquilas. O salmo é de Davi. Davi entendeu o que é evangelho no quintal do pai dele. Você sabe disso, né? Porque isso aqui não é assim, aleluia, vou fazer uma poesia bonita sobre Deus. Não, irmão. Por que que Davi, aos 13, 14, já foi encontrado como um homem de Deus e escolhido para ser rei de Israel? Porque o Senhor rejeitou todas as escolhas do homem de Deus na casa de pai de Davi, e até o pai de Davi esqueceu dele mesmo. Porque o que importa para Deus não acontece por fora antes de acontecer por dentro. Tem rei nessa casa. Não, mas não. Os que têm aparência de rei já passaram na tua presença. E o menino se fez rei no quintal do pai, pastoreando as ovelhas animais do pai, sabendo que um verdadeiro pastor não conduz a ovelha para o erro, para a morte. Ele mesmo, como pastor de ovelha, ele diz, olha, já matei urso, já matei leão, para proteger a ovelha. E ele, como pastor, sabe que um verdadeiro pastor sempre conduz o rebanho à vida e nunca à morte. Tudo aquilo, irmão, mesmo as aflições que Jesus impõe a nós, o fim é mau, o fim é a nossa destruição. Não. O mal que ele nos impõe, sim, eu vou chegar daqui a pouco no cajado e na vara. Não é coisa boa, não. Às vezes, Deus é teu opositor. Eu sempre gosto de usar poeticamente o oposto do verso bíblico. Se o Senhor é por nós, quem será contra? Romanos 8? Alguém recorda? É isso? O oposto disso é, se o Senhor for contra nós, quem poderá ser por nós? Tem problemas na nossa vida, irmão, que não foi o diabo e nem o mundo, foi Deus. Por amor, por incrível que pareça. Mas a gente não está pronto para essa conversa. Deixa para um outro culto. Verso 3, ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Por isso que eu falei para você que ter o Senhor como pastor não é somente o foco na sua provisão, mas o foco na provisão que não te podem dar. Porque é Jesus pastoreando você que a alma e a força é renovada e Ele guia você em todo o caminho de justiça. Por isso que é raro nós nos tornamos uma igreja institucional, sem pastor, sem pastoreio de Jesus, focado nos métodos, focado nas estruturas, mas que não celebrou o pastoreio da alma. Sabe por quê? Porque a gente é patente a nós. Eu vi isso nos contratos. Eu contratei um cara e quando você vai lá e contrata um cara, montador de móveis, pedreiro, pintor, geralmente os caras têm salmos no status do WhatsApp, sabe? E esse cara, montador de móveis, tinha. E assim, ó, eu sou um promotor de pessoas. Eu amo dar meus ombros para as pessoas subirem e serem o melhor. Mas assim, gente sempre mal intencionada se dá mal assim, ó. Pastor, por que tu fez de novo se alguém cantou a bola? Não, eu não quero ser o oposto de alguém que crê no ser humano. Eu não quero ser o malandrão gospel, entende? Olha aquela pessoa e ficar... Não, faz mal para a alma, faz mal para a pureza do coração. Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurado os puros de coração, eles verão a Deus. Eu quero continuar vendo Deus. Então eu não quero ser um desconfiadão,
eu não levo desaforo para casa. Não, eu quero ser enganado. O evangelho é se dispor a ser enganado, crucificado, maltratado, insultado, traído, enganado. Pastor, óbvio, o Senhor te chamou de ovelha, você quer animal mais dócil, ruim de visão igual a gota serena, não vê bem, ouve bem, não vê bem, não sente bem o olfato. Por isso que tem o ditado, lobo em pele de cordeiro, porque um lobo, ao matar uma ovelha que se desgarra do rebanho, come sua carne, preserva sua pele, entra debaixo da pele e tenta entrar no rebanho para entrar no aprisco. E se o pastor não for atento, a gente vai chegar lá no texto daqui a pouco, ele deixa o lobo entrar e quando acordar de manhã, o lobo já fez o desastre no rebanho dele. Então eu quero ser uma ovelha que ouve bem, não cheira muito bem, nem vê muito bem. Porque olha só, se a pessoa usar o teu amor para o mal e usar o teu amor para tomar vantagem sobre ti, o boleto dela só aumenta e o meu diminui. Eu quero ser traído pelo amor. Mas vamos lá, o cara foi montar os móveis lá de casa. Sei lá, R$250. O painel precisa de bucha para drywall, que as buchas que eu trouxe é de parede. Aí não era para eu pagar, porque ele estava fornecendo a montagem e o que ele precisava para a montagem. Aí eu disse, vê lá quanto fica e eu vou te dar mais. Na hora que eu disse, eu vou te dar mais, assim, ser crente é luxo, moço. Ser crente é top. Na hora que eu disse, eu pago, o Espírito Santo disse, ele vai te enganar. Mas pode deixar quieto. Assim, por que eu estava tão feliz? O que eu faço com fornecedores, com pessoas que chegam na minha vida? Se tudo vai bem, só faço uma foto, postei, o cara ganha mais 5 contratos, 10 contratos. Puxa um pastor que o nome, ele tem uma boa teologia, uma boa pregação, e o nome dele não tocou o Brasil, eu faço questão de fazer uma live, gravar um conteúdo junto, bum! O cara vai lá e aumenta a abrangência dele. Esse é meu prazer. É o prazer de um verdadeiro crente. Não, vou promover esse cara, né? Porque, sei lá, nesse tempo de pandemia, se ele está tendo negócio de montagem de imóveis, meu irmão, o cara chegou assim, você vai na Leroy Merlin, tá lá um pacote de bucha, 6 buchas, 8 buchas de hidroeol, R$8, R$15, vamos lá, no máximo. O cara voltou dizendo que cada bucha, trouxe 6 buchas, cada bucha R$10. Assim, peguei o dinheiro e dei. Assim, com a dor não de dar. Porque o próprio dinheiro para pagar é dom de Deus. E assim, o cara pega para maldição, pega para morrer. Assim, R$60 que ele gastou 10, ele ganhou 50, ele não vai ter novos contratos, e eu falo isso diante da cruz. Deus não abre a madre, e vai ficar o perrengue na vida do cara. Porque ele está levando, irmão, R$50 sagrado, de homem sagrado, de coisa sagrada, de família sagrada, de família de Deus. Então assim, é como se Deus estivesse julgando, toma, o fruto do teu engano, é quase Judas comprando o terreno que ele se matou, toma. E aquilo mata o cara, porque é o lucro da mentira. Provérbios diz, o lucro enganoso e desonesto parece saboroso no início, mas no fim é como se você estivesse mastigando areia. Já mastigou areia? Aí você só dá o tapinha e diz. E às vezes a gente pergunta, por que não está dando certo? Por isso. É mecânico? Esses dias que eu fiquei sabendo, irmão, assim, você vai na boa fé num seminovos, e assim, eu achava que a questão do velocímetro, tacômetro, né, mais comum nos caminhões, era coisa do passado, que os caras poderiam adulterar.
E o dono de uma loja falou que nada, pastor, até hoje, mesmo sendo digital, os caras vão lá e adulteram. Então, você vai ali comprar um seminovo, 60 km rodado, e às vezes já tem 150. E essa pessoa que me falou isso, falou, eu tomei uma decisão. Minha empresa é uma igreja, tomei a decisão, meu critério para escolher funcionários é cristocentrismo, verdade, honestidade, abrir mão, pastor, de todo tipo de gambiarra, de todo tipo de acordo, de sujeira, e minha loja não para de prosperar durante a pandemia. Aí a gente, ai, Deus, não, Deus não vai. Nenhuma verdade procede da mentira, a Bíblia diz. Não vai para frente. E quando o Senhor é pastor, é fácil abrir mão. Quando é difícil abrir mão, é porque a alma não está pastoreada. Quando a alma está pastoreada e ficou claro, caramba, o que eu estou fazendo é errado, você fala, eu sofro dano. Vamos falar dos impostos? Quem aqui é empreendedor, empresário? Se não pagar, não prospera. Mas é injusto? Infelizmente é. Mas você não está nos Estados Unidos, você está no Brasil. Não pagar dá muito ruim com Deus. Porque Ele falou por meio da palavra dEle o que espera de nós. Romanos capítulo 13. Imposto a quem imposto? Gente, eu tenho pouca idade, vou fazer 40 anos aqui, agora dia 20 de janeiro. Eu já vi, assim, gente crente, dizimista, se dá muito mal, achando que dízimo é lavagem de dinheiro para convencimento de Deus. E não é. Assim, já fechei contrato com os irmãos dizendo com nota ou sem nota? Com nota. Não, mas sem nota, não tem, irmão, sem nota por causa de qualquer coisa. É com nota, não é o que a Receita pede, não é o que o fisco pede, é com nota. Não tem para nós assim, é sofrer o dano e alegrar o que Deus determinou por meio da sua palavra e não vai faltar no azeite não, irmão. Então a gente fala, se eu controlar o negócio, vai dar certo. Vai dar não, moço. Vai para o banco do carona. Deixa Deus ser Deus na tua vida e fazer o que Ele sabe fazer. Mas a gente quer ser o espertão, a gente quer ser mais sabido do que Deus. Ele guia os meus passos no caminho de justiça. Então não tem crente com a alma pastoreada em caminho de injustiça. Crente que é pastoreado por Jesus caminha em caminho de justiça. E podemos entender isso também como caminho de verdade, de inteireza, de integridade. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, porque Tu estás ao meu lado. Então, é consciência, como eu falei há alguns meses atrás, consciência de presença. Por que a nossa vida, por vezes, está dando errado? Porque a gente não tem consciência de quem nos habita, de quem nos envia. Então, a situação pode ser a mais complexa que for, você está acompanhado e bem acompanhado. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não terei medo. Não terei medo porque você é bom, não terei medo porque você é capaz, não terei medo porque estou acompanhado com o meu pastor. Tu estás comigo. Aí eu chego numa parte boa. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por isso que tem um lado mal de Jesus, aspas bem grande, que a igreja moderna não aceita. Deus é bom, aleluia, só o bônus, sem o ônus. E qual é o ônus? Você ainda é vitimado pela natureza de Adão. Por mais que você queira ser bom, você não vai conseguir ser na totalidade. Por mais que você queira ser santo, você não vai conseguir ser santo na totalidade. Esse é o teu calcanhar de Aquiles.
o já e o ainda não. Para Deus você é santo, para a vida você ainda não é. Na teologia a gente vai estudar, né? Adoção, justificação, santificação. Então você foi adotado como filho, Paulo diz isso aos Gálatas e aos Efésios. Recebemos o espírito de adoção, que é o espírito do Filho de Deus que clama Abba Pai. Nós fomos justificados por imputação. Um erro gravíssimo que pregadores modernos estão cometendo, e às vezes bem intencionados, jovens pastores, e tomarem que aprendam para não serem refém de um espírito contrário ao próprio Evangelho. Certa vez perguntaram para o Vitor Azevedo, que é um jovem pastor aí bem influente, somos iguais a Deus? E ele pegou 2 leões, um leão adulto e um leão pequeno. Quem é menos leão? Aí para ele respondeu existencialmente, espiritualmente, filosoficamente, teologicamente, tudo. E ele peca a não entender nem Bíblia e nem teologia, de que nós não somos filhos naturais de Deus. Nossa condição não é in natura. Não nascemos filhos de Deus, nascemos criatura de Deus. A única possibilidade de nos tornarmos filho, e mesmo assim não de maneira natural, porque é impossível ser filho de Deus de maneira natural. A Bíblia foi clara. Só existe um unigênito. Só uma pessoa é filho de Deus. Só uma pessoa é portador do caráter de Deus, da natureza de Deus, da essência de Deus, do DNA de Deus, Jesus, que se tornou primogênito entre muitos irmãos. Então, a graça que há em Jesus nos adota como filhos. Mas não há uma transferência de essência divina a nós. Então não há menos leão ou mais leão. A sua adoção e as suas virtudes espirituais são imputadas. É um termo jurídico, ou seja, o que significa imputar? O que você vai receber não tem origem em você. Isso é imputação. Então, eu posso, Anderson, ser santo? Sim, mas a natureza dessa santidade não procede de mim mesmo. É aqui que a gente colheu uma igreja fajuta, que até cantou, somos bons, somos santos, Deus é bom, aleluia, e pá, e não vai, porque a fonte não é você. Aí começou os divórcios, a briga dos casais, violência doméstica, e pá, e vai para cá, e pastor, a bagunça se generalizou, porque o povo entendeu que a fonte era eles mesmos. Não, por isso que o salmista diz, o Senhor é meu pastor. De nada terei falta. Porque ele é a tomada. Então, se a minha vida estiver plugada a Ele, minha alma é saciada, mas Ele é a fonte, não eu. Eu sou o aparelho. Ele é a energia. Eu não terei medo, porque Tu estás ao meu lado. Essa noção de consciência resolve o pecado. Resolveu na minha vida e eu não sou melhor que você. Como o pecado se resolveu na minha vida e se resolve na minha vida toda vez que ele se apresenta? Eu não estou mais sozinho. Por mais que a esposa não esteja do lado, por mais que eu esteja num hotel, em qualquer lugar que ninguém me viu, que ninguém me conhece, eu não estou mais sozinho. Eu estou acompanhado e habitado por Deus. Por isso que eu falo, peguei Covid. E falam que pega de novo. Quem entra em mutação, tomara que eu não pegue de novo. Que é o trem chato do Satanás, irmão. Não sei se você pegou onde foi teu local de dor. Meu local de dor foi aqui, ó, na coluna. Parecia que ia torar o caboclo no meio, como diz o Nordeste. Mas teve dias assim, ó, é uma doença que tira a esperança. Não sei se você pegou, que você amanhece assim, desesperançado. Você fala, rapaz, posso ir. E teve dias que eu falei assim, ô Senhor, assim, você olha para os meninos, você fala, deixa eu ver se eu tenho seguro de vida. Eu descobri que eu tenho um. Aleluia. E já vou falando aí para os pastores vagabundos que querem minha cabeça.
faça bem feito, assim, ó, R$500 mil, o seguro de vida que eu deixo para as crianças. Não resolve a vida, mas pelo menos é R$500 mil, né? Mas, irmão, a clareza e a frieza diante do vírus, porque eu sou eterno, então, louvado seja o Senhor. Se Ele deu, se Ele tirou, o nome dEle em mim sempre será louvado. Quer me levar, Senhor? Estou pronto, sou teu. A alma está satisfeita. Eu sei que ninguém rivalizou contra ti no meu coração, na minha existência. Não há outros altares, não há outros ídolos, não há rivais a ti dentro de mim. Tu és único, controlador e Senhor da minha vida. Me leve. Vai ser muito ruim deixar esses meninos, mas nada é comparável a te ver. Me leve logo. Estou acompanhado, moço, diante da morte. Quando eu peito os abusadores, aí pergunta, um irmão, não sei se ele está aqui, o bichinho veio depois de um culto, chorando, emocionado. Você transformou minha vida, macho. Por favor, não fica postando onde você vai, não. Aquela falou, tu vai lá na cidade e fala, estou indo na cidade enfrentar um pastor abusador. Por que tu não posta quando está voltando, miséria? Assim, ó, eu fui na cidade tal. Não, mas o cabra diz, eu estou indo para a cidade tal. Irmão, morrer ninguém quer. Eu quero ficar, não porque eu tenho medo da morte. Se eu ficar, eu guardo os meus filhos, eu guardo você, eu guardo a sã doutrina, eu faço obras, eu começo projeto. Não quero, eu vim no carro já criando outro projeto. Hoje eu fui pegar uma bicicleta minha, que estava no concerto, e pensa num cara maluco que consertou minha bicicleta. O cara faz carro, moto, helicóptero, o cara é MacGyver, pega uma caneta e faz uma bomba. E falou, pastor, vamos fazer uns projetos? Bora! E a gente vai fazer uma oficina de moto ano que vem, vai pegar a molecada marginal de Samambaia e recuperar a vida dessa molecada toda. Então, eu não quero morrer porque eu sou útil. Mas se morrer, eu não tenho medo não, moço. Da bala de ninguém, não. Tenho medo de Deus. De Deus eu tenho medo. Diz, ó, não tema aquele que mata o corpo. Diz, tema aquele que pode matar a alma. E não é o diabo, não, é Deus. Desse eu tenho medo. Eu não quero chegar diante de Deus como um miserento, pastor, malandro. Eu não quero chegar diante de Deus como um mentiroso. E eu não quero chegar diante da eternidade, muito menos como covarde. Eu gosto de falar quando eu estou ensinando os homens. Vira macho, moço, te apruma. Não é salvo assim, ó, fechando a porta e o caba... Opa! Não, moço, vive uma vida digna, cachoeira, te apruma. Vive uma vida digna do teu Deus. Os caras ficam flertando com o diabo, com o pecado, com o inferno, para jogar na loteria a própria salvação deles. Não, ser salvo a partir de agora. Viva uma vida útil, viva uma vida frutífera. E não envergonhe os anjos assim, ó. Eu quero chegar na eternidade, irmão, os anjos lá, adorando o nosso Deus. E eu não vou forçar a barra, não quero ser melhor que ninguém, mas não há para mim coisa mais linda do que o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, dizendo que quando Estevão estava morrendo, apedrejado, ele via o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Por que eu choro? Porque o escritor de Hebreus, que a gente briga em descobrir, que alguns teólogos afirmam ser Paulo também, diz que Jesus se assentou à destra da majestade. Mas Lucas disse que Estevão via Jesus em pé. Tu sabe por quê, né? Aí eu viajo. Porque a gente não sabe, mas dá para romantizar. Eu acho que o que fez Jesus dar um pinote do trono dele, me permita colocar nesses termos, foi a oração de Estevão, que foi semelhante à oração de Jesus na cruz. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, orou Jesus. Estevão orou quase a mesma coisa. Senhor, não impute a esses homens, ou não condene esses homens pela minha morte. Aí Jesus falou, eita, valeu a pena ser o primogênito?
Valeu a pena adotar alguns. Ó, o camarada, moço. O camarada pegou a faísca nele, virou radical por osmose, virou cristocêntrico por osmose. Eu não quero chegar lá assim, e romance meu é óbvio que não vai ser assim. Poesia minha a fim de chacoalhar você. Não chega lá, irmão. Pela graça de Deus, aleluia, todos chegaremos pela graça, mas anjo de cabeça baixa dizendo, Zé Ruela, hein? Salvo pelo gongo. Não, eu quero chegar lá igual festa de judeu, gente. Ó. Quero chegar lá, assim, ó. Esse cabra, moço, viveu uma vida digna, viveu uma vida perigosa. O Satanás odeia ele. É por isso que eu digo, irmão, se a vida está bem, e um bem que não glorifica a Deus, você virou amigo do diabo e nem percebeu. Porque o diabo odeia os adoradores. O diabo odeia aqueles que são amados por Deus e amam a Deus de todo o seu coração. Mas deixa eu voltar. A tua vara e o teu cajado me consolam e a gente volta à história do lobo. As ovelhas teimosas, de dura cerviz, às vezes se isola do rebanho. E às vezes é capturada por um animal selvagem, um lobo, que a mata, a come, entra na sua pele, entra no rebanho. E como eu disse, ovelha, cordeiro, ouve bem. Por isso que em João capítulo 10 o Senhor faz essa analogia. Sou bom pastor, dou a vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então, qual é a voz de Jesus? A palavra dele, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então, ovelha de Jesus não rivaliza contra a voz de Jesus. E a voz de Jesus é a sua palavra. Sempre uma ovelha de Deus considera a Bíblia solo sagrado. Então, por que eu sou radical com essa galera toda pós-moderna aí? Porque ovelha tem boa audição. E se estão ofendendo a Bíblia, ao não considerá-la a palavra de Deus, eles estão ouvindo espíritos enganadores. Porque a ovelha ouve a voz do Senhor. E o Senhor falou por meio da sua palavra apenas. Então não tem essa de revelação fresca, última revelação, eu estou te mentindo, Deus falou comigo. Porque se eu abraçar o conceito de novas revelações e revelações frescas, eu tenho que crer na Ellen G. White, eu tenho que crer no Alcorão, eu tenho que crer nos Mormons, porque está todo mundo dizendo que Deus deu uma revelação fresca. Está todo mundo dizendo que Deus deu uma revelação. E eu fico aqui prisioneiro de capa a capa, crendo até na capa. Porque eu não vou brincar com a mensagem que transformou a minha vida. Na porta do aprisco, assim, a coisa mais linda, eu sempre peço para dar um Google, dar um YouTube quando chegar em casa. Pastor chamando ovelha. Eu acho que vai aparecer algum vídeo, só põe lá. Pastor chamando ovelha. É emocionante, Jesus não dá ponto sem nó. Tudo aquilo que ele disse porque entendia que seria o melhor exemplo. Por que ele chamou a gente de ovelha? Porque ele saberia que quem tivesse o entendimento ia ficar aleluiado. Meu Deus, que magnífico é o meu Senhor. Não há coisa mais linda que ver um rebanho animal sendo conduzido por um pastor. Por isso que Jesus disse em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eles não ouvem a voz do estranho. Tem vídeos que você pode ver no YouTube de qualquer pessoa tentando comandar um rebanho de ovelha da mesma maneira que o pastor comanda. Um exemplo, às vezes aquele pastor tem um e as ovelhas já se agrupam para seguir o segundo comando. Tchê, tchê, e elas começam a andar. Tê, direita, esquerda. E é lindo de ver. O pastor vai na frente com a sua vara e seu cajado e o rebanho vai dançando a música comandada pela voz do pastor. Se outra pessoa, eu e você, fizer os mesmos comandos com aquele rebanho, eles, do jeito que estão parados, continuam, porque não é o comando, é a voz do pastor.
E esse pastor, ao voltar dos pastos verdejantes e das águas tranquilas, a qual levou o seu rebanho de dia para comer, beber e descansar, precisa voltar com esse rebanho para o aprisco das ovelhas. Lê depois João capítulo 10. Mas esse pastor precisa ficar na porta para usar o quê? A vara. Gerar dor e sofrimento na ovelha para averiguar se ela é uma verdadeira ovelha. O cajado, a vara, é um instrumento reto. Depois dá um Google. A vara é um pedaço de pau reto. O cajado é um pedaço de pau curvo. Então, o cajado serve para o pastor trazer a ovelha desgarrada, a bicha teimosa. Aí está aqui 50 ovelhas, indo para o lugar que o pastor mandou. Mas tem uma que pula, para falar, não, vou fazer meu caminho paralelo. Aí o pastor vai lá com o cajado, bota no pescoço da danada e puxa. Ou quando ela se acidenta, cai num buraco, ou cai num abismo, o pastor vai lá com seu instrumento curvo de trabalho, pega no pescoço da ovelha e traz ela de volta. A vara é diferente do cajado. Cajado é instrumento de consolo, instrumento de resgate, instrumento de inclusão, instrumento de devolução, de pertencimento, de honra. Vara não. Vara é para ferir, de alguma maneira, a ovelha, mas ao ser ferida, sua natureza é revelada. Ele fica na porta. Aí vem, ó. Aí fica a fila das bichonas. Vê lá, é lindo, é lindo. Não tem como não chorar, porque você já lembra das escrituras, dizendo, meu Deus, você lembra de Davi, de Jesus, de João 10, você fala, que coisa espetacular. E o pastor fica na porta, uma por uma vai entrando, e ele pega a vara e mete na cabeça da danada. Pei! Na cabeça dela. Bé. Pei, bé. Pei, bé. Lembra do lobo que comeu a ovelha e está no meio do rebanho? Dizendo, eu vou entrar, elas ouvem bem ele, mas não está vendo bem a mim e nem sentindo o meu cheiro de lobo no meio dela. E o pastor está lá, sabendo, se eu não ferir minhas ovelhas e averiguar a natureza delas, eu posso perder o meu rebanho. Pei, pei, bé, bé. Quando um lobo leva uma cajadada, ele não nega a sua natureza. Aleluia, eu te amo. Repreenda. Confronte. Diga não. Provérbios disse, leais são as feridas feitas pelo que ama. Não sei se tem conexão com isso, mas os inimigos multiplicam beijos. Então, amor não é confirmado pelo sim, amor é confirmado pelo não. Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou dizendo e concorda comigo. Hoje eu fui almoçar com a minha mãe e toda vez ela chora quando fala isso porque acha que eu brinco, né? Às vezes fico zoando ela. Apanhei muito, moço. Apanhei muito, não foi pouco não. E às vezes aquela me ajuda, a minha mãe nordestina, e sei lá, as mães nordestinas do passado são meio melodramáticas, né? E a gente aproveita para se esticar o melodrama, assim. Aí eu falo, vai lá, Keila. Aí às vezes eu estou lá de bobeira e a Keila fala, nossa, sogra, ontem o Anderson ficou gritando, pesadelos e tal. Não, mãe, gritando. E eu fui lá, o que, meu amor, o que está acontecendo? Não, mãe, não enfia o garfo em mim, porque, sei lá, eu era guri, 7, 8 anos, infernizando ela no fogão, ela virou com o garfo e me deu uma garfada nas costas, enfiou o garfo em mim. Mas ela sempre brinca, bati porque mereceu e bati pouco, porque se tivesse batido muito, nem tatuagem tinha. Aí eu falei, errado não está. E onde que nós concordamos? Onde é um ponto de convergência? É óbvio, ontem eu dei um tapa, fomos no restaurante, dei um tapa no filho menor, dei um tapa no filho maior, mas já prometi ao filho maior dizendo, olha, eu não gosto, é deselegante e é te tratar como um moleque. Tu é moleque? Moleque é o teu irmão com 6.
Tu não pode ser moleque com 13. Eu não quero ter que ficar te dando dura e muito menos te bater fisicamente. No teu irmão de 6 anos, que a gente pega a varinha lá e vai. Com 13 não. Mas todos aqui vão concordar. Quem está na minha casa de idade, de 40 anos, e não é essa geração milênios, leite com pera, que não, palavras machucam, que não pode... Ai, falou grosso, vou sair dessa igreja. Ai, falou grosso, estou de mal. Ai, falou grosso, vou sair para outro emprego. Antigamente, apanhamos e apanhamos muito. E se a gente for honesto, a gente vai concluir que foi isso que nos salvou da nossa maldade, sim ou não? Porque a gente pega Provérbios e essa geração que diz que a Bíblia não é bem assim, porque depende. Aí está escrito lá, a estutícia está ligada ao coração da criança e a vara afastará isso dela. Aí vem os sabidões dizendo, não, mas tem que ver, vara não é vara. Aí eu falo bem assim, que trabalhoso, moço. Eu tenho que abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e ao ler o que está escrito, tenho que supor que Deus não está dizendo o que quer dizer. Aí eu pergunto para essa pessoa que quer relativizar a palavra, se Deus não disse o que quer dizer, por que não disse o que queria dizer? Facilitaria, né? Aí eu vou ler assim, maridos, amem vossas mulheres. Aí eu posso usar isso também? Porque se a vara de bater na criança não é vara, amor para eu amar a esposa não é amor. Submissão para a mulher ou marido não é submissão. Vamos relativizar tudo, aí. Não, tem que ver, submissão não é assim não, é só um bom dia. Não, amar a mulher, não é amor não, é dar um... Não, irmão, é o que está escrito. É tão forte os provérbios de Salomão sobre a disciplina da criança que tem um mais forte que esse que diz: uma surra não matará o teu filho, mas livrará a alma dele do inferno. Então, qual foi... É por isso que eu não gosto de bater nos meus filhos. Mas se precisar bater, eu vou bater. Mas eu não quero bater. Porque assim, o bater é a última ferramenta para quem desprezou a primeira, que é a conversa, que é o diálogo. Então, bate muito quem influencia pouco. Então, se você tem influência, se você consegue conduzir o seu filho, por exemplo, você não precisa bater nele. Porque a influência fala mais que a disciplina. Mas se o menino é aleluiado mesmo, espritado, carnal, tem que puxar a vara para o caboclo. Porque se não bater nele menino, a polícia bate nele grande e humilha você. E está lá em Provérbios também, a criança entregue a si mesma é a vergonha da sua mãe. O que é que eu queria perguntar, abrindo esse parêntese? A minha mãe fala assim, só, I'm sorry, mas eu faria tudo de novo. E era o quê? Mangueira cortada, pedaço da mangueira do jardim e cabo de vassoura. Era as ferramentas preferidas dela. Não tenho marido, você não tem pai, se eu não arrochar você, a vida vai arrochar. Meu irmão acabou de voltar de Maceió, nossa terra, de novo. E o meu coeficiente da morte dos meus amigos não é extremismo, é real. 90% deles morreram. Mais de 90%. E por que morreram? Porque a alma não tinha pastor e a vida não tinha pai nem mãe. Entregue a si mesmo. Então, a vara, irmão, é para revelar a nossa natureza. Então, olha só, se a tua mãe te bate, tu vai bater nela? Tua natureza é revelada na repreensão que você sofre. Então, um pai e uma mãe batendo no filho é para filho baixar a cabeça. Deus batendo no seu povo, não é para o seu povo se rebelar contra ele, é para o povo humilhar, entender porque Deus não está dialogando mais. Porque a ausência do diálogo é o fim da paciência, irmão. A tua vara e o teu cajado me consolam, trazem clareza de pertencimento. Eu sou dele. Eu sou dele. Provérbios disse isso, que aquele que está sem repreensão não é filho, é bastardo. Que todo filho será repreendido.
Todo filho de Deus passará por vales didáticos que não são do diabo, são do próprio Deus. Para quê, pastor? Você que tem que responder. Ou tem momentos que nem você vai conseguir. E louvado seja o nome do Senhor, que o pau tore, como diz o meu Nordeste. Eu quero chegar no final, e no final eu vou ver o DVD gospel. No final eu vou entender os caminhos de Deus. Irmão, Deus decidiu usar Jó como testemunho histórico de adoração, resistência e redenção. Porque vai se ver com Deus. Eu falo assim, eu preciso escrever um livro sobre Jó, macho. A vara e o cajado consolam porque trazem clareza de identidade. Eu sou filho, e se sou filho, constantemente sou repreendido porque não sou perfeito. Como que você não quer repreensão se você não é perfeito? Você não seria repreendido se fosse perfeito, e você não é. Se você não é perfeito, você precisa ser repreendido. E o salmista, ele vai concluindo o seu salmo falando sobre as concretizações do pastoreio. Verso 5, preparas, ele prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vinho e óleo sinalizam, biblicamente, também alegria, mudança de estação, celebração, festa. Então, o prumo, desde a saciedade da alma do salmista, no verso 1, ao passar pelos vales da vida, ao passar pelas correções do Senhor, tudo isso averigou o homem interior do salmista e gerou um novo homem dentro dele. E o fim de toda essa repreensão, vale, tribulações momentâneas e saciedade da alma é levar o salmista a uma conclusão de vida. A vida se conclui quando essa vida tem pastor. Um banquete será posto de mim diante dos meus inimigos. E eu sempre ensino isso. Não pense que os inimigos são só pessoas, seres humanos. E é melhor que não seja. Que você não tenha essa lista de desafetos. Eu quero que Deus, assim, aqueles adesivos que tiver no carro, tire, que Deus te dê em dobro o que me desejas. Não, irmão. Isso é nova era pura. Deus não é office boy de ninguém. Não é assim que a vida funciona. Deus faz o que quer. Então, assim, olha só, que Deus te dê. Aí Deus fala, oxi, sou teu contratado agora? Não. E todo esse processo de pastoreio de Jesus monta diante de nós um testemunho de vida que contradiz quem éramos no passado. A mesa diante dos inimigos não é uma mesa diante de pessoas. É uma mesa diante de problemas. Eu era uma pessoa imoral, agora a imoralidade está sob controle. Eu era uma pessoa adúltera, agora eu tenho um ministério de casais. Eu era uma pessoa mentirosa, agora eu sou um pregador do Evangelho. Então, tudo aquilo que te foi um problema, Deus te deu uma solução, uma unção, uma compaixão e uma autoridade, para que você ajude os irmãos a serem libertos naquilo que você era prisioneiro um dia. Então, o pastoreio de Jesus quer levar você a esse lugar de transformação e, no fim, de unção que despedaça o jugo na vida do irmão, na vida do outro, na vida do próximo. Ao ser livre, você se torna a extensão do libertador que Jesus é na vida do outro. Mas a gente fica assim, no hino da vitória, esperando. Você vai ver. Não, seus inimigos não são pessoas. Crente não tem inimigos. E quando os tem, é porque o outro assim o quer, e não você. Porque o escritor de Hebreus disse, no que depender de vós, tende paz com todos. Então, quando não teremos paz com todos? Quando fugir ao nosso controle, mas a gente já fez tudo. É o outro que quer resistir. É o outro que quer criar o problema. Mas eu estou disposto
certamente a bondade e o amor de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. A perspectiva da eternidade que o salmista tinha. Se o Senhor é pastor, tudo vale a pena, se for encarado com a visão certa. E a visão certa é a eternidade. Resolve tudo. Para mim, visão de eternidade e saciedade de alma por causa do pastoreio de Jesus, resolve tudo. Porque olha só, se Jesus está me satisfazendo, eu cobro menos minha esposa. Se Jesus está me satisfazendo, eu cobro menos a vida. Vira o peixe ensaboado, sabe? Às vezes eu falo, vire um peixe ensaboado, o pessoal não sabe. É que peixe já é escorregadio, sim ou não? Ensaboado, aí virou, danou. Então assim, bate e escorrega, é isso. Quando Jesus é o pastor da alma, a ofensa bate e escorrega. A gente só dá valor às ofensas quando a alma está sem pastoreio. Mas tenta odiar adorando, vê se consegue. Tenta dizer, vou pegar o fulano na reta enquanto adora. Não vai. Porque em adoração a alma entende que ela tem propriedade, que ela tem dono, que ela é eterna. Então a saciedade do pastoreio e a visão de eternidade resolve tudo. Resolve principalmente o casamento, que é a maior crise assim. Chesterton, um teólogo católico, disse isso. Casamento é o duelo que homem nenhum honrado deveria evitar. Casamento é um convite à morte. Olha quem quer casar em 2021. Casamento é um convite para a morte. Aleluia. E o solteiro fala, aleluia, eu quero casar porque eu vou ter sexo. Aí casa e não tem sexo, aí vem para o gabinete do pastor. É isso, né? Não, irmão. Eu sempre ensino isso aos casais. 5 minutos de casamento já tem motivo para divorciar. Porque é um encontro absoluto de diferenças. E o que nos une? Jesus nos une. Casamento não é para ser feliz. Casamento muito menos é para fazer alguém feliz. Casamento é para cumprir o propósito de Deus. Então, assim, vou casar para ser feliz. Casou, divorciado já. E casar para fazer o outro feliz, aceitou ter um ditador da tua vontade, da tua alma. E que deu ruim mais ainda. Porque o outro está te cobrando o que Freud explicou, o que Carl Jung explicou e chamavam de transferência. Quando você entra numa relação que você, de maneira objetiva ou subjetiva, é obrigado a fazer o outro feliz, o outro está te cobrando o que tu não prometeu, o outro está cobrando a transferência que ele fez dos problemas que ele teve em outras relações para essa relação contigo, e a tua obediência aos caprichos dessa pessoa sacia suas requisições. Então, casar para ser feliz é casar divorciado. A gente casa para glorificar a Deus, assim como a gente fica solteiro para glorificar a Deus, porque para nós o casamento não é sacramento, é para a Igreja Católica. Casamento é uma bênção, casamento pode glorificar a Deus e ser uma filial da vontade de Deus aqui na terra. Mas não somos obrigados ao casamento, somos obrigados à adoração. Casareis e me agradareis. Tem mandamento na Bíblia? Não. O Senhor busca os verdadeiros adoradores que os adorem em espírito e em verdade. Casar é uma bênção. Mas é para casar, para glorificar a Deus e não satisfazer a si, muito menos o outro. Porque tem gente cometendo o erro de casar para ter sexo, de casar para fugir das cobranças dos pais. Deu ruim. Casamos para glorificar a Deus. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 7. Prefiro que todos fiquem como eu. Cada um tem da parte de Deus o dom.
Ele diz, quem está casado, cuida de como agradar o cônjuge. Quem está solteiro, agrada o Senhor. E era um contexto de perseguição. O que ele estava dizendo? O casado corre, mas corre mais lento. E o solteiro corre mais rápido para a glória de Deus. E não sei por que eu entrei nessa conversa. Porque eu estava pregando Salmo 23. Deus é bom.